Sejam todos bem-vindos ao Podeng AEPA, o podcast da Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre e Região, em colaboração com o CREA de Minas Gerais, voltado para o mundo da engenharia. Eu sou Adílio Rocha, estou aqui com a minha colega Marina Ribeiro. Sejam todos bem-vindos a mais este episódio. Exatamente, e hoje nós vamos discutir o tema gestão de obras com foco em planejamento, desperdício e melhoria contínua. E o nosso convidado é o Maurício Henrique do Nascimento. São 40 anos de carreira desenvolvida em empresas como a Sul Minas Aço, Ideal Antenas Profissionais, Metagal Indústria e Comércio, Nemac Alumínio do Brasil, Novo Nordisk Produção Farmacêutica, Flex & Gate, FBA, Uzi Parts, Pio Legrand, CBE do Brasil e COFAP. Além de muitas formações, como mestre de processos da Hammer Company em Harvard, Massachusetts, especialista em reengenharia pela mesma empresa e também em Massachusetts, Learn Manufacturing em Michigan, nos Estados Unidos, técnicas de layout, SMED, ele vai corrigir se tiver necessidade daqui a pouco, RCM, TPM, aqui no Brasil, formações também, estudos na Poca Yoke, na Toyota Institute nos Estados Unidos, formação também em Star Leader, na Master Lean Six Sigma, Infinitas, Dinamarca e Inglaterra. Também atuou como professor em várias metodologias pela Universidade do Vale do Sapucaí, aqui em Pouso Alegre. Seja bem-vindo, Maurício. Eu que agradeço aí o convite a mim feito, né? E eu espero poder contribuir com as pessoas que trabalham com a construção civil, trazendo benefício onde a gente possa gerar muito mais, vamos dizer assim, serviços e também com redução de custo e mais gente tendo a sua moradia, né? Que é o sonho de muita gente, né? Principalmente dos brasileiros. Tem muita gente, muita casa faltante no mercado, né? Então, para mim é uma satisfação imensa. Trazer isso daí foi o que eu aprendi com a implantação da minha empresa Sul Minas Aço aqui em Pouso Alegre. Maurício, seja bem-vindo aí nesse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje, né? Uhum. E para iniciar, gostaríamos que você pudesse falar um pouco para a gente, né? A respeito de onde que você veio, por que a engenharia, né? E explicar um pouco isso para a gente. Tá, eu sou aqui da região mesmo, não sou de Pouso Alegre, sou nascido em Cambuí, me mudei com 10 anos para cá, né? Aí eu fiz engenharia mecânica, não foi engenharia civil, né? E quando eu fiz engenharia civil, eu vendia jornal na rua. Na época não tinha serviço, eu acabei, pelo jornal, vendendo jornal na rua, eu consegui meu primeiro emprego. E foi na COFAP, em São Paulo. E aonde eu, graças a Deus, eu tive um diretor fantástico que me ensinava muita coisa e eu sempre fui muito curioso. E eu tinha uma cabeça muito boa de guardar números e processos e coisas assim, sempre gostei muito. E para mim, minha paixão era a engenharia, né? Então eu fui fazendo muitas melhorias, muitas coisas, lendo livros. Nem tudo foi cursos, mas muita coisa eu li em livros, aprendi em livros e eu li o livro e tentava colocar em prática o que eu tinha lido no livro. Eu vi que dava resultado. E fora isso, fora que me deram essas oportunidades de fazer cursos, eu fui aprendendo, e aí foi minha vida profissional que o Adílio, né? O Adílio colocou aí, né? Mas eu sempre tive muita vontade de um dia ser um presidente. Hoje eu sou quase que um presidente. Eu sou dono de uma companhia que é minha, né? Com mais 2 outros sócios. Mas estamos aí lutando nesse mercado aí, que não é fácil, né? Então essa é a minha história. E cuidei muito da coisa de... um pouco de... que me leva também, que me ajudou muito também, é que eu sempre trabalhei com jovens, com coisas de casais, essas coisas assim, pela igreja. Isso me deu um jogo de cintura também e um pouco do entendimento das pessoas, porque não existe nada que não dependa das pessoas. Então, isso daí para mim foi um aprendizado que a vida me deu, né? E que por todo lugar que eu passei, graças a Deus, eu tive muita gente que
trabalhava comigo e eu nunca tive problema. E a gente sempre foi fazendo as coisas acontecer. Então, os resultados que eu trouxe não foi só eu. Foi eu como a equipe, né? Onde a gente tem que fazer com que valorizar o ativo que a gente, que é o maior que tem em qualquer situação de emprego, que é a pessoa humana. A gente estava até batendo um papo aqui nos bastidores, né? A respeito de todo esse currículo seu aqui. E fala um pouquinho para a gente, sim, só a respeito de como que você saiu da engenharia, de uma engenharia para outra, da civil para obras, né? Da mecânica para engenharia civil? Exatamente. Foi até eu e o Edilson, que foi o primeiro sócio, nós viemos trabalhar por coincidência. Nós estudamos na mesma escola, jogávamos bola aqui no Lanchão, em Pouso Alegre, na época, e acabamos fazendo engenharia em Varginha. E moramos na mesma república, ou seja, é uma amizade duradoura de muitos anos. E, de repente, encontramos na Ideal Antenas e a gente trocando ideias uma vez, falando, vamos montar um negócio nosso? Vamos. Aí eu comprei uma casa aqui e fui reformar a casa. E quando eu fui reformar a casa, eu vi o volume de desperdício que tinha. E na indústria você luta por questão de centavos. É o dia inteiro, uma pressão violenta, né, em cima de você para reduzir centavos nos custos. Então você olha e aí você olhava aquele mundo de desperdício, principalmente do aço, que eu via muito, da argamassa, que é o maior desperdício que tem, tábuas e outras coisas. Aí eu cheguei pro Edilson e falei assim, Edilson, vamos montar um negócio de aço aqui pra gente, que não tem na região? Ele falou, vamos. Aí a gente fez um planejamento, saímos para visitar outros lugares que fabricavam isso em São Paulo. E por que São Paulo? São Paulo está a 200 quilômetros daqui, a gente não ia invadir lá, nem eles talvez viriam para cá. Mas a gente queria conhecer, porque você tem que fazer um plano de ação de curto, médio e longo prazo para você implantar umas coisas e entender o mercado. Só que nós não éramos técnicos dessa área, o Edilson também é engenheiro mecânico também. E aí a gente viu que o desperdício que tinha, não pelo desperdício, mas um monte de oportunidades que a construção civil trazia para que a gente pudesse implantar tudo aquilo que a gente tinha aprendido na vida profissional nossa, de indústria. E que era possível implantar porque o Lean Manufacturing, ou manufatura enxuta, ela traz esse benefício em qualquer ramo, né? Em qualquer ramo. Então, por que não na construção civil? E o aprendizado que eu tive morando e vivendo algumas viagens no exterior me deu essa visão, né, de que não era o foco meu, mas, de repente, a gente começou a enxergar que existia muitas possibilidades. E aí a gente montou a empresa. Assim que surgiu a Suminas Aço, e aí, de repente, eu comecei a me envolver completamente dentro da área da construção civil. Eu não entendia nada do projeto, eu conhecia desenhos. Desenho eu sempre conhecia. Por causa da engenharia mecânica, me deu essa base. Mas a questão do que era uma obra em si, eu tive que ir indo para a obra. E indo para a obra, eu aprendia com os mestres de obras, com os pedreiros, com os auxiliares, com os engenheiros, com os arquitetos, ou seja, com todo mundo eu aprendia. E eu também aprendi aquilo que não se devia fazer também, né, dentro da visão que eu tinha já de processo. E eu vi que existia um mar de oportunidades. Então, aí eu investi muito nisso, desse conhecimento. No entanto, hoje a Suminas Aço, ela faz esse trabalho de auxílio a quem compra o aço conosco para reduzir o custo para eles na obra, entendeu? Então, a gente faz isso. Então, eu acabei quase que virando um engenheiro civil, vamos dizer assim. E 11 anos também, né? Aí deu uma bagagem já bastante grande. É quase que uma universidade com pós-graduação e mestrado. Né? Dentro aqui já do nosso primeiro bloco aqui, a gente vai estar falando sobre o planejamento das obras, né? Perfeito. Que é um pouco aí do que você está falando. Do que mais pode caracterizar esse planejamento de obra? Hoje, veja bem, todo passo para você fazer uma obra, ele começa desde a hora que eu sonho com o meu castelo, né? Pode ser um castelo de 20 metros quadrados, mas se eu não tenho casa nenhum, para mim é um castelo, se eu conseguir.
né? Aí eu vou ter que saber que terreno que eu vou fazer, eu tenho dinheiro para isso, quem que é que vai fazer, quem que eu tenho que buscar, quanto tempo vai durar e um monte de outras coisas, né? Então a gente começa a olhar, às vezes eu já tenho terreno, mas de repente não é aquilo o meu sonho quando eu levo para um arquiteto, de repente pode ser um sonho um pouco diferente, porque ele conhece o que ele pode aproveitar melhor do terreno, né? Até mesmo por código de obras, plano diretor, onde que tem insolação, onde que pega sol, recuos e outras coisas. Eu não tenho esse conhecimento, né? Então, tenho que procurar alguma coisa nesse sentido. Esse é o pontapé inicial, que muitas vezes as pessoas já têm o terreno, né? Ele já tem o terreno, ele tem o sonho da casa própria e aí dali ele começa o pontapé. Só que ele não tem a menor ideia, se ele não for um engenheiro, um arquiteto, um mestre de obra, um pedreiro, um auxiliar, ele não tem a menor ideia do que seja construir uma obra, fazer uma casa para ele. Então, hoje até a gente pensa em ajudá-los, né, todas as pessoas que um dia for construir, ajudá-los com para ele ter essa visão. O que eu preciso para eu começar a construir, né? Então, esse é o primeiro planejamento, é saber escolher um lote, porque se eu escolho um lote que tenha declive, a construção é um preço. Se eu faço uma coisa que seja plana, a construção é outro preço. No declive, você pode fazer talvez uma obra mais bonita, mais pujante. No plano, talvez também possa fazer mais, menos, mas só que você gasta mais do outro jeito. Então, você tem que saber quanto que o teu bolso pode fazer, né? Então, é muito interessante, né? E dentro de tudo isso que você está falando, quais são os maiores erros que ainda são cometidos dentro das obras aqui no Brasil, dentro dessas obras feitas aqui? Olha, só para você ter uma ideia, hoje, se a gente for entrar numa internet, aí tem vários sites, várias coisas, né? Tem vários indicadores, no Sinapse você tem vários indicadores de valores, inclusive, e outras coisas mais. Mas os maiores problemas que acontecem, 60% são incompatibilidades de projeto, mas que hoje tem uma ferramenta para isso, para corrigir, que é um software que chama BIM. Esse BIM, o que ele faz? Ele vê as incompatibilidades que existem desde a hora do projeto arquitetônico para o projeto estrutural, para o projeto elétrico e para o projeto hidráulico. Que hoje assumindo as aço, nós hoje vemos isso, sem usar o BIM. A gente fazia isso sem usar o BIM. Hoje, com o BIM, você joga os 4 projetos lá, ele já mostra todas as incompatibilidades que tem. Então, só aí você já tem uma redução violenta de custo e de erros que possam ser cometidos na obra. Quais os outros erros principais que tem? A escolha da mão de obra. Por exemplo, eu escolhi um bom projeto, um bom projetista, um bom arquiteto, tal, maravilha. Mas a hora que eu vou construir, eu vou por indicação, muitas vezes, de algumas pessoas. Mas, de repente, um mestre de obra, ele tem 5 obras que ele está fazendo a gestão. E aí, o que acontece? Ele tem que contratar pessoas para trabalhar para ele. Só que ele contrata mais ou menos por cima e fala assim, bom, eu preciso que cuide, marque essa obra aqui para mim. E ele sai para ir para uma outra obra. Mas ele não fez uma entrevista com aquela pessoa para saber se ele conhece interpretação de projetos, nível, se ele conhece quais as ferramentas que tem que ser usada, como é que é o processo, o método de trabalho, essas coisas todas. Ele não faz essa entrevista com quem ele está contratando. Ele acredita porque o cara é um pedreiro, que alguém falou que era um pedreiro, mas muitas vezes essa pessoa não sabe. Então ele volta depois da obra, quase no final do dia, de repente o cara marcou tudo errado, ou marcou, ou não conseguiu marcar tudo, porque ele não entendeu o que era o projeto, como é que era o projeto, não conhecia algumas coisas, e aí pagou o dia inteiro aquela pessoa, e aquela pessoa não fez o que tinha que ser feito. E outra, hoje você vê assim, um cronograma de obra. Cronograma de obra hoje, 95% de todas as empresas que constroem no Brasil hoje, pra você ter uma ideia, não tem cronograma de obra. E quem tem,
ainda tem por volta de 80% a 90% de erros. Por quê? Porque trabalha em cima do macro e não da execução. Ou seja, ele pega as 10 fases de escolha do terreno, projetos, depois documentação, depois ele é contratação de pessoas, compra de material e começar a construir, né? Ele pega os macros e coloca a data. Isso daqui eu vou fazer tal data, isso daqui eu vou fazer tal data, isso daqui. Mas como que você vai executar isso? Qual que é o método que você vai trabalhar para poder fazer? Você está falando que vai levar tanto tempo. Uma vez, eu vou citar um caso aqui, não vou citar nomes, né? Uma vez eu fiz um treinamento gratuito lá na empresa. Nós temos uma sala lá de treinamento. E eu fiz um treinamento gratuito com engenheiros, arquitetos, mestre de obra, pedreiro, todos, várias pessoas. E eu perguntei a eles, olha, mais ou menos por cima, quanto tempo que vocês acham que leva para marcar uma obra de 200 metros quadrados? Chutaram 6 horas, chutaram 12 horas, o outro chutou 4 horas, o outro chutou 2 horas. Eu falei, opa, nós estamos bem divergentes aqui, né? Aí, para quem faz em 2, eu falei assim, mas como que você consegue fazer em 2 horas? Eu pego, contrato lá uma caçamba com uma retroescavadeira, ele vai lá e escava para mim e tal, não sei o quê, joga o entulho em cima da caçamba e sai, tal, eu venho, marco a obra em 2 horas, Tá. Mas você poderia ter me perguntado, esse terreno era inclinado ou era plano? Mas eu estava pensando no terreno meu que é inclinado. Em 2 horas você consegue fazer isso? E se a retroescavadeira que você contratou, pagou tudo e tal, não consiga entrar naquele terreno? Não consegue fazer a terraplanagem que você precisava fazer para marcar o terreno. E se você esqueceu, por exemplo, eu já presenciei várias vezes pessoas que chegam lá na obra, ele esqueceu uma trena. Vamos supor, ele está lá na cidade de Jardim e de repente ele mora lá no Jardim Aeroporto. Aí ele pega o carro dele e vai lá buscar a trena na casa dele. Os outros estão todos esperando ele. Aí ele vai lá, pega a trena, volta. Chega lá e ele esqueceu de revisar se a trena estava boa. Ele veio na obra, chegou lá, quem foi medir, a trena estava quebrada. Ele teve que sair e comprar uma outra trena para voltar para vir fazer a marcação. Olha o tempo e o desperdício que é. Aí você consegue fazer em 2 horas. Aí eu fui fazendo perguntas, eles foram respondendo. Chegamos à conclusão, 8 dias. O que era 2 horas virou 8 dias. Por quê? Você tem que fazer um planejamento que você ainda não está executando, você tem que fazer um planejamento de como você vai executar, qual o método que você vai fazer. Se de repente não entra a retroescavadeira ali, você vai ter que comprar uma enxada, você vai ter que comprar tábua para poder, você vai ter que para descartar o material que você está carpindo, você vai ter que prumo, linha, caneta, tábua, um monte de coisa. E ninguém faz um checklist que fase que eu vou fazer isso agora na coisa? Eu vou fazer isso. Então, qual a mão de obra que eu preciso? Qual o material que eu preciso? Qual o equipamento que eu preciso? E o que eu vou fazer? De que forma que eu vou fazer isso? O método. Aí eu consigo começar a entender isso daí. Então, pegar um cronograma e fazer ele só no macro, esquece que nunca vai dar certo. E como é que você vai orçar uma coisa que você não sabe nem se você vai conseguir fazer? Vai ter uma perda ou do dono, que depois a pessoa vai cobrar mais, porque ele não conseguiu fazer o que precisava ser feito naquele valor que ele deu, ou de repente ele vai perder porque o dono também não quer pagar, porque já fechou naquele valor e aí como é que eu vou fazer? Né? Então, e a argamassa, gente,